Então, pronto, eu comecei aqui já a gravação da aula. É, como eu formei antes, eu vou seguir o assunto de espelho plano. Semana passada eu dei praticamente todo o assunto de espelho plano. Tudo que tinha de espelho plano para passar para vocês, eu acabei passando. Porém, durante essa semana aqui, houve uma enxurrada de perguntas, sobre essa atividade. Por um lado, eu fiquei muito feliz porque estão buscando. Isso é importante. Eu quero mesmo que pergunte, que entre em contato comigo, pergunte, tire as dúvidas. E por outro, eu fiquei mais assim, porque parece que não conseguiram captar muito bem o que foi dado na aula passada. Então, a aula de hoje eu vou tirar para responder algumas questões. Vou estar trazendo questões aqui de vários níveis, tá? Questões que caem em vestibulares anteriores. Vou responder elas aqui com vocês. E também vou estar tirando dúvidas da atividade, tá? Então, eu vou começar aqui com vocês com a questão lá dos exemplos. Vou trazer alguns exemplos e começar a responder aqui com vocês. Na dúvida, vocês podem falar, tá? Liga o microfone aí e fala, porque quando eu compartilho a tela, eu não vejo mais o chat. Eu tenho que ficar trocando tela, e eu não sei se vocês assistem a aula que eu gravo, mas quando eu troco de tela, aí aparece uma notificação aqui do Windows que acaba, é, ele acaba atrapalhando lá no áudio. E legal, Gleicivane, você está compartilhando sua tela aí, viu? Toma cuidado para não mostrar nada que não pode aí. Nesse caso, isso. Parar de compartilhar. Então, quem chegou por último aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tenha uma boa noite aí, tá? Nós vamos começar aqui a nossa aula. Eu vou começar aqui o compartilhamento. Sei como é que acontece. Vou compartilhar aqui a janela com vocês. Pronto, começou aqui. Então, eu tenho aqui esse primeiro exemplo. Pessoal, todos os exemplos que eu vou trazer aqui, eles fazem parte de um documento que eu tenho aqui, um documento em PDF, que ele tem cerca de 1000 questões de física. Se vocês quiserem ele, tá? Quiser ele para estar respondendo esses problemas, pode falar que eu mando para vocês, tá? Vou mandar individualmente lá no PV. São 1000 problemas para vocês brincarem aí. Vai demorar uns 2 meses para terminar de responder tudo. Então vamos lá. Primeira questão. Questão da ESAM, Rio Grande do Norte. Um lápis está na posição vertical a 20 centímetros de um espelho plano, também vertical, que produz uma imagem desse lápis. A imagem do lápis é o quê? Seja bem-vinda, Lorena. Boa noite. Então vamos lá, vamos entender o que foi que aconteceu aqui com essa questão, né? Ele falou aí de um lápis. Então, vou fazer aqui o lápis. Vamos supor, eu não sou muito bom de desenho não, mas às vezes eu tento enganar, né? Eu vou desenhar aqui o bendito do lápis. Aí, ó, eu coloquei o lápis ele de ponta cabeça. Então, tá aqui ele. E aí, esse lápis ele vai estar na frente de um espelho plano, também na vertical. Quando eu falo na vertical, ambos estão assim, ó, nessa posiçãozinha. Então, a gente diz em pé, né? Então, fazer aqui a rebarba do espelho. Então, tá aí. Agora, a questão ela quer saber como é que vai ser a imagem desse lápis. Então, nós temos aqui o objeto, aqui tem o espelho, e eu quero saber como é que vai ser a imagem. Aí, o que ele fala? Ele falou, primeiro, que o lápis ele tem 20 centímetros, tá? Então, aliás, um lápis está na posição vertical a 20 centímetros. Quando ele fala esse A bem aqui, ele está me referindo à distância. Então, a distância entre o lápis até o espelho é uma distância de 20 centímetros. E aí ele fala que produz uma imagem desse lápis, aí quer saber que tipo de imagem vai ser. Então, vamos lá ver aqui os dados. Letra A fala que a imagem ela é real e fica a 20 centímetros do espelho. Pessoal, eu vou perguntar para vocês aqui, tá? Vocês ligam o microfone aí e me respondem. O que é uma imagem real? O que significa imagem real? A letra B já tem virtual aqui. Uma é a imagem real, a outra é virtual. O que é imagem real e o que é imagem virtual? E aí? Quem é que sabe dessa? Real seria a que você poderia pegar ou tocar, e a virtual é que você não pode tocar. Tá quase lá. Falta só um detalhezinho aí. Você chegou perto. E aí, quem será que sabe essa? Vamos ver aqui no chat. Ninguém, né? Ah,
A real é porque você pode ver, tocar, sentir, e a virtual não. Você só vê a imagem, mas não toca. Teve alguma imagem que você já conseguiu ver, tocar e sentir? Alguma imagem de um espelho? De espelho, não. Não, Falei né? do espelho, você só vê. Do espelho só tem como ver, mas não tem como tocar. Eu não sei se você tocar no espelho para segurar. Certo. Então vamos entender o que aconteceu. Quando ele fala em imagem real é toda a imagem que vai ser projetada na frente do espelho. Como assim na frente? Então, a partir do princípio de que esse aqui é o objeto, um objeto real. Esse objeto aqui, ele está na frente do espelho, Não, por favor, porque não deu para escutar. não? Então vamos lá, vou repetir aqui, ó. Vamos entender aqui que aqui eu tenho um objeto. Uma imagem real é uma imagem que vai ser projetada na frente do espelho. Então, se esse é o objeto, vamos supor que aqui esse seria a imagem. Então, eu tenho aqui ó, o objeto e a imagem. Como a imagem está na frente do espelho, essa imagem é chamada de imagem real, porque ela está na frente do espelho. Mas tem um problema. Espelho plano não tem imagem real. Todas as imagens que um espelho plano tiver, essa imagem vai estar lá do outro lado dele, ó. Enquanto o objeto está desse lado, a imagem dele está aqui, desse outro lado. Então, se a imagem está dentro do espelho, essa imagem é chamada de virtual. Por que virtual? Porque está dentro do espelho. Se a imagem estivesse na frente, aí ela ia ser chamada de imagem real. Compreenderam? O que é uma imagem virtual, imagem real? Ou tem alguém que tem dúvida ainda? Sim, professor, sim. Sim, o que, João? Você entendeu ou ainda tem dúvida? Eu entendi. Certo. Então, é bem simples. Imagem real é aquela imagem que está na frente do espelho e a imagem virtual é a imagem que está dentro do espelho. É só que o espelho plano, ele não tem imagem real. É impossível. Tá? Se você chegar na frente do espelho plano e a imagem sua estiver fora dele, mais uma vez, sai daquele local, abandona aquele espelho, e ali tem problema sério. Um espelho plano não pode ter imagem real, é impossível. Se tiver, ele é assombrado. Então, taca sal e queima, que não está certo. Bem? Então, espelho plano, só imagem virtual. Se a gente já sabe que é somente imagem virtual, essa letra A aqui está dizendo que é real, já elimina. A letra C também já elimina, não é. A letra E já elimina, também não é. Sobrou a letra B e a letra D. A letra B fala que é virtual e fica a 20 centímetros do espelho. E a letra D, virtual e a 10 centímetros do espelho. Então aqui, se o objeto está a 20 centímetros do espelho, qual é a distância entre a imagem e o espelho? Que distância é essa? 20 centímetros também, professor. 1 centímetro também. Muito bem. Então, vamos eliminar mais uma. A letra D vai ser eliminada aqui. Sobrou a letra B. Essa aqui vai ser a resposta correta. E pronto, tá aí. Bem fácil, né? Alguém ficou com dúvida nela? Acho que não, né? Vou seguir aqui para a próxima. Então, temos aí, ó, questão de PUC, que é a Universidade Pontifum, não sei o que, do Rio. Eu nunca lembro do nome completo dessa universidade, mas ela é bem imponente. Então, aqui, a figura representa um raio luminoso incidindo sobre um espelho plano A. Professor, será Sim, que você poderia voltar? posso. Qual é a dúvida? Porque eu precisei mudar do meu telefone para o meu porque eu não consegui acompanhar. Ah, você quer que eu repita a questão? É isso? Hein? Quem é que está pedindo aqui? Deixa eu ver quem é. E Maria, Maria Alice. Então você quer que eu repita, né, Maria Alice? Pois, vou repetir aqui a questão para você. Então é o seguinte, essa questão aqui, ela estava pedindo para a gente identificar como é que vai ser as características da imagem de um lápis que está na vertical frente a um espelho plano também na vertical. Ele falou aqui, ó, que o lápis ele está na posição vertical a 20 centímetros de um espelho plano. Então eu coloquei aqui, ó, que a distância do lápis até o espelho plano é 20 centímetros. Aí
vem aqui as opções da imagem. Como é que essa imagem vai ser? A letra A estava falando que essa imagem, eu vou até apagar esse negócio aqui, ó. A letra A estava falando que a imagem ela é real e fica a 20 centímetros do espelho. Quando ele fala que a imagem é real, todo espelho que tem imagem real, a imagem vai ficar aqui, ó, bem na frente do espelho. Então, supondo que esse outro lápis que eu botei é a imagem. Se a imagem dele estivesse na frente do espelho, essa imagem seria sim real. Mas é só que tem um problema. Espelho plano, ele só produz imagem virtual. Como assim? A imagem não fica na frente do espelho. A imagem, ela vai ficar aqui, ó, dentro do espelho, dentro do outro lado, no caso. Então, isso aqui vai ser uma imagem virtual. Imagem real é para outro tipo de espelho, que a gente vai ver, né, na semana que vem. Então, por enquanto, o espelho plano só tem imagem virtual. Sabendo que a imagem dele não pode ser real, a gente já pode eliminar algumas questões. A letra A diz que é real, não é, já elimina ela. A letra C está dizendo que a imagem é real, eu posso eliminar. E a letra E também diz que é real e eu posso eliminar. Aí sobrou aqui a letra B e a letra D. A letra B fala que é virtual e fica a 20 centímetros do espelho. E a letra D diz que é virtual e fica a 10 centímetros do espelho. Se a distância do objeto até o espelho é 20 centímetros, a distância da imagem até o espelho também tem que ser 20. Tem que ter essa mesma distância. Sendo assim, a gente já pode eliminar mais uma aqui, que é a letra D. Eliminamos aqui a letra D e vai sobrar como resposta correta aqui a letra B, que diz que a imagem vai ser virtual e fica a 20 centímetros do espelho. Então, tá aí a resposta dessa questão. Alguma dúvida nela, Maria? Não. Obrigada. Estou bem esclarecido. Qualquer dúvida, pergunta, viu? Então, voltando aqui. Vou começar aqui do início dessa questão. Então, vamos lá. A figura representa um raio luminoso incidindo sobre o espelho A, o espelho plano A. E, em seguida, ele é refletido pelo espelho plano B. O ângulo θ que a direção do raio refletido faz com a direção perpendicular do espelho B é essa questão aqui, ó, ótima, questão que eu passo em prova. Quem é acostumado com as minhas provas é desse tipo aqui de questão que eu gosto. Então, o que acontece, pessoal? Olha só, eu vou até dar um zoom aqui para vocês entenderem. Eu tenho aqui dois espelhos. Eu tenho esse aqui ó, embaixo, esse de baixo aqui é o espelho A. E esse aqui que está na vertical é o espelho B. Então, o que acontece aqui? O raio de luz, ele vai... Ixi, Maria, sai aqui. O raio de luz, ele vai fazer o seguinte, ele vai incidir aqui nesse espelho de baixo, que é o espelho A, e, por reflexão, ele vai atingir o espelho B e vai refletir aqui, ó, saindo dessa forma. Então, eu posso até colocar o seguinte, ó. Ele atingir aqui o espelho A, ele vai refletir, ó, vai atingir bem aqui, ó, o outro espelho. E quando ele atinge aqui, ele reflete de novo, ó, e vai ter esse ângulo θ aqui. A questão quer saber quanto é que vale esse ângulo θ. Quanto é que vale esse bendito? E agora, quem é que tem algum palpite para responder essa questão? Questão fácil, não é difícil. Alguém tem alguma ideia? Pessoal, eu vou fechar aqui o WhatsApp. Deixa eu ver a questão aqui. Fechei aqui o WhatsApp para não atrapalhar. Oi? Qual é a ideia aí? Ninguém, viu? Sumiu aqui. Bom, vamos lá. Já que ninguém tem ideia, eu vou ter que usar minhas ideias aqui para responder essa questão. 20. Eu acho. Agora, ó. Tá, você tá dando aqui a resposta do θ, né? Mas eu quero a ideia de encontrar esse ângulo. Porque ele não tá muito inclinado. Então, se do A ele já reflete para fora, ele teria. Fala. Tá Entendi. reto. O outro tá inclinado pouca coisa que. Mano, se eu pegar dois espelhos e eu ligar um laser, vai bater, aí tem chance de voltar. Se tiver muito inclinado, não. Ele pega e volta. Ele reflete para fora. Não volta no espelho novamente para depois sair. Certo. Como é seu nome mesmo? Eric. É que tá aparecendo um nome diferente aqui, É o da minha mãe, porque meu celular tá estragado. por isso. Tudo bem. Então, assim, Eric é uma boa observação, mas assim, muitas das vezes esses problemas
a proporção não é perfeita. Então, nesse caso, o ideal é a gente analisar através de cálculo. Porque assim, só olhando não tem como. 20, 0. Então, vamos lá, eu vou tentar fazer isso aqui. Deixa eu só se tá atrapalhando. Um que tá falando 20, o outro Olha, 0. a figura representa um raio luminoso sobre o espelho plano A e em seguida refletido pelo espelho B. O ângulo θ, que a direção do raio refletido faz com a direção perpendicular ao espelho B. Olha só. No caso, esses espelhos aqui, a gente tem que saber uma coisa deles. Nós precisamos saber que ângulo é que existe entre esses espelhos. Eu vou supor que entre o espelho A e o espelho B, vou supor que esse ângulo aqui é de 90 graus. Tá bom? Então é o seguinte, se aqui é 20 graus, aqui também tem que ser 20 graus. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Até aí, tudo bem. O próximo é esse aqui, ó. Esse ângulo. Que ângulo será esse aqui, pessoal? Esse que vai ser vermelho que eu botei. Quanto é que ele vale? Quem é que sabe? Acho que valeria o mesmo, não, professor? 20 também? É. Não. Como Essa aqui, ó. Essa retinha pontilhada aqui, ela não é a reta normal? já é outra. Qual é o ângulo que a reta normal faz com o espelho? 90, Você acabou de falar. 90 graus. 90 graus. Então, se aqui tem 20, aqui tem quanto para complementar? 50? Não. 70. 70 graus. 70 graus. Muito bem. Então, aqui tem que ter 70. Agora, olha só. Se aqui tem 70, esse canto aqui é 90. E aqui tem que ter quanto para fechar esse triângulo? 20. Então, aqui, ó. 90 mais 70 dá um total de 160. Aqui ficou faltando, ó, 20. Certo? Então, se aqui tem 20, aqui tem que ter quanto? Entre essa reta normal e o espelho. 70. Muito bem. Então, se aqui é 70, esse ângulo θ vale quanto? 20. Opa. Se bem aqui foi 70, ó. Esse aqui é quanto? Tá vendo? A resposta está aí. Tem que ser, ó, 70. Lembra que o ângulo de incidência é o mesmo ângulo de reflexão. Então, aqui é 70 que está incidindo. Então, o que sai tem também 70. Então, a resposta certa aí, ó, vai ser a letra E. 70 graus. Compreenderam? Alguma dúvida aí, pessoal? Nela? Quem tiver dúvida, fala. Isso aqui é questão... É bem interessante, questão que eu posso utilizar em avaliações futuras. Professor, ela quando entrada tem que ter o mesmo valor de saída, não é? O ângulo de incidência é o mesmo ângulo de reflexão. Essa aqui é uma das leis da reflexão de espelho plano. Professor, só muda assim de um espelho pro outro, né? Tipo, como entrou, entrou de 20, aí passou para 70 para já transferir pro outro. Não, aqui mudou por causa do ângulo de inclinação. Eu vou até repetir aqui, ó, que eu acho que ficou algumas coisinhas sem entender. Então, olha só. Quando esse raio aqui, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom. Quando esse raio ele está incidindo aqui, ó, esse raio incidiu nesse espelho, ele vai ter que refletir. Ele está incidindo com 20 graus. Então, já que ele incide com 20 graus, ele vai refletir e vai atingir lá o outro espelho. Então, significa aqui que esse ângulo aqui também tem que valer 20 graus. Por quê? Porque o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Sabendo disso aqui, já que aqui tem 20, para fechar os 90 graus aqui embaixo, aqui tem que ter um total de 70 graus. Então, considerando que esses dois espelhos formam um ângulo aqui, ó, de 90 graus, aqui tendo 90, aqui vai ter o restante, porque todo triângulo ele tem um total de 180 graus. Então, para isso aqui dar 180 graus, ó, para esse triângulo ter 180, eu teria que somar os 70 mais os 90
mais um valor aqui em cima que eu não sei quanto é que vale. Eu vou chamar até de x, esse valorzinho aqui em cima. Então, aqui vai ficar 180 igual, somando aqui, 70 mais 90, dá um total de 160 mais x. E aí, 160 já passa subtraindo, fica 180 menos 160, que é igual a x. Então, esse x vai dar 20. Então, significa aqui que esse ângulozinho aqui, ele tem que ser de 20 graus. Agora, já que aqui esse ângulo é de 20 graus, esse outro, para completar os 20, ele tem que valer 70. E isso aqui, ó, em relação a esse eixozinho pontilhado que está aqui, esse aqui é o eixo normal do espelho B, se aqui é 70, esse outro aqui, que é o θ, também tem que valer 70 graus. Então, a resposta aí vai ser essa letra E. Alguma dúvida aí nela? Mais alguma? Certo. Entrou mais alguém aí? Seja bem-vinda, Maria Ivonete. Boa noite. Vamos para a próxima aqui, ó. Próxima questão aí da FUVEST São Paulo. Então, nós temos o seguinte. A figura mostra uma vista superior de dois espelhos planos, montados verticalmente, um perpendicular ao outro. Então isso aqui já é importante destacar, ó. Eu tenho dois espelhos planos, vertical, e eles são perpendicular um ao outro. Com isso, eu já tenho plena certeza que esse ângulo entre os dois espelhos é de 90 graus. Sobre o espelho OA, então tá aqui o espelho Oi, OA. professor, Rafa aqui. Oi. Pronto, voltei aqui. Então, continuando, ó. Eu tenho dois espelhos, eles são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus, um com o outro. E aí fala o seguinte, sobre o espelho OA, incide um raio de luz horizontal, no plano do papel, mostrado na figura. Após a reflexão nos dois espelhos, o raio emerge formando um ângulo θ com a normal ao espelho OB. O ângulo θ vale. Então, pessoal, essa questão aqui é praticamente a mesma coisa da outra. A mesma coisa, tá? E eu estou observando o seguinte, que aqui ele está entrando com 20 aqui. A gente pode até deduzir qual é a resposta do outro. Mas vamos lá, vamos fazer aqui direitinho, passo a passo, o que vai acontecer. Deixa eu colocar aqui, pronto. Então é o seguinte, esse raio de luz aqui, ó, ele está incidindo nesse espelho que está na vertical, que é o espelho OA. O ângulo em relação ao espelho é de 20 graus. Então ele vai acabar refletindo assim, ó. Vai refletir e atingir lá o outro espelho. Aqui. De novo, para entrar aqui eu tenho que aceitar lá no Meet. Seja bem-vindo, Matheus. Então, o que vai acontecer aqui? Quando esse raio de luz atingir o espelho OB, ele vai refletir novamente, ó. Vamos dizer que está refletindo bem para cá. A questão ela quer saber qual é o ângulo θ, o ângulo de reflexão entre esse raio refletido aqui, ó, que acabou de sair, e a reta normal. A reta normal, eu posso até colocar aqui, seria isso aqui, ó. É uma reta que vai formar um ângulo de 90 graus com o espelho OB. Então aqui vai ter um ângulo, ó. Ele quer saber quanto é que vale esse ângulo aqui. Só isso. Então aqui tá fácil, ó. Se aqui é 20 graus, pessoal, eu pergunto para vocês que ângulo é esse aqui, ó, que acabei de fazer dentro desse triângulo aqui minúsculo. Que ângulo será esse? 90 graus. Opa, se aqui é 20, aqui tem que ser quanto? Aqui, ó, esse ângulozinho que eu botei em preto. Vou botar de outra cor. 20, professor. Ah, saiu aí. Então deu 20, né? Bem aqui é 20 graus. Aqui já tem 90, né? Se aqui é 90, aqui é 20, esse ângulo aqui do outro lado do triângulo vale quanto? 70, professor. 70. Muito bem. Aqui é 70. Se aqui é 70, significa que esse aqui também vale 70. 70. E o ângulo θ vale quanto? Quanto? Pra completar Tá bem facinho. Se aqui é 70, o complemento para dar 90 vale? 20. 20. Então, acabou. 20. 20.
E aí nós temos a resposta aí, vai ser a letra C. Aqui, ó. Dúvida aqui nela? Não, É fácil demais essa daqui. Eu boto em prova mesmo só para o aluno tirar 10. mas não quis botar na atividade, porque eu não fiz nenhuma. Não consegui responder. Eu botei mais fácil. Assim, eu não botei na atividade questão desse tipo aqui, porque aluno reclama muito de questão de vestibular. Aí diz, só tá colocando questão difícil. Aí eu coloco questão mais fácil. Mas do livro você passou, deu pra mim responder melhor. Passou, você começou a formular e já não consegui mais. Vou dar um exemplo aqui das atividades, já já. Olha, ó, próxima questão. Nós temos aqui, deixa eu organizar. Uma pessoa está vestindo uma camisa que possui impresso o número 54. Então vamos supor aqui que você está usando essa camisa aí com o número 54. Se essa pessoa se olhar em um espelho plano, verá a imagem do número como? Como é que você vai enxergar o número dessa camisa na frente do espelho? Vai ser a letra A, letra B, letra C, D, E? E aí? Letra D. Eu tenho uma camiseta, Letra não B. sabia. Letra D, professor. Letra D. Todo mundo tem certeza? Letra D. É a letra D. Letra D. Tenho certeza disso não. É a letra D, professor. Certo. Muito bem, vamos ver aqui se é a letra D. Então, olha só. 54, como é que vai vir 45 na letra B? 45. Como é que o 5 vai vir primeiro? É a letra D, a resposta correta. Então, aqui a camisa aí, ó. A pessoa ela é meio fortinha, Meio bombado. né? Então tá aí, não vou fazer completo. Tem que ser ir pra academia. Aqui tá o espelho. Famoso maromba. Para facilitar a minha vida, eu vou fazer só isso aqui. Eu vou só Espelhar. copiar, colar aqui e espelhar esse negócio. E pronto. Aí, ó, o meu 4, como ficou lindo ele. Falei, a letra D. Então, nesse caso, vocês observam que o 5 ele vai ficar lá para a direita e o 4 vai ficar para a esquerda. Então, nós temos a resposta aqui, ó. D. Letra D. Tá aí. Fácil demais, né? Bota essa nas suas provas. Melhor ainda. Vou botar melhor. Não, melhor que essa daí estraga. Vamos para outra aqui. Próximo aqui, questão da UFAO, novamente aí. Um espelho plano está no piso horizontal. Então, já sei que o espelho está ali deitado, descansando. Então, ele está no piso horizontal de uma sala com o lado espelhado voltado para cima. O teto da sala está a 2,4 metros de altura e uma lâmpada está a 80 centímetros do teto. Com esses dados, pode-se concluir que a distância entre a lâmpada e sua imagem, formada pelo espelho plano, é em metros igual a... Pessoal, questão fácil. Porém, embora ela seja fácil, é necessário que você faça um esquema. Nessa parte de óptica, tem muito desenho que você tem que fazer, porque senão não vai conseguir responder a questão. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou desenhar aqui o espelho. Ele disse que o espelho está no chão, ó. Então, essa linha aqui vai ser o espelho. A face espelhada está voltada para cima, tá aí. E lá acima aqui nós temos o teto, né? Vou fazer aqui o teto. A distância aqui do teto até o chão, essa distância aqui vai ser de 2,40 metros, tá? 2,4 metros. Aí o que acontece? No teto vai ter uma lâmpada. É só que essa lâmpada, ela não está presa exatamente ali rente ao teto. Ela tem uma distância. Tem um fio aqui, ó. Vamos supor que esse aqui vai ser o fio da lâmpada. Aí eu vou fazer aqui a bendita da lâmpada aí, ó. E disse que a distância da lâmpada até o teto é de 80 centímetros. Pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: qual é a distância da lâmpada para o espelho? 160. 120. Aqui saiu 160 e o outro 120. Quem será que está certo, hein? Se o total aqui é 2,40, Se somar de 80 centímetros, que é entre a lâmpada e como é que fala? E o teto é de 80 centímetros, se somar da onde que a lâmpada tá, de 80, até chegar no espelho, pra completar é 120, eu acho. Não.
Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a altura do teto até o chão, que é 2,40 m, e vou subtrair 80 centímetros, que tem que ser 0,8. Fazendo essa subtração, isso vai dar 1,6 metros, e também pode ser chamado de 160 centímetros. Então, essa aqui, Desculpa, eu tinha que puxar vírgula, professor. você calculou em centímetros, né? Foi. Certo. Seja bem-vinda, Laura. Boa noite. Então, aqui, eu já tenho a distância da lâmpada até o espelho. Uma distância de 1,60 m. Mas a questão, ela não está pedindo isso, né? Ó, porque se fosse, já tinha a resposta da letra B, né? Então, ó, com esse dado, pode concluir que a distância entre a lâmpada e sua imagem. É isso que ele quer, ó, a lâmpada e sua imagem. Entre a lâmpada e o espelho é 1,60 m. E agora, entre a lâmpada e a imagem dela, qual é a distância? Professor, vai ser a mesma distância do tamanho, vai dar 4,80. 1,6. Não, vai ser 4,80, porque tem que pegar a altura do teto até o espelho, que vai ser a mesma distância do outro lado da imagem. Opa. Mas então uma coisa que ele está querendo, pessoal, ele está querendo a distância da lâmpada até o reflexo. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar e colocar aqui embaixo, desenhar a lâmpada, o reflexo da lâmpada, né? Aqui o reflexo, não ficou igual não, mas tá valendo. Qual é a distância do reflexo dessa lâmpada até o espelho? Que distância é essa? 1,60. Se daqui até o espelho é 1,60 e do espelho até a lâmpada é 1,60, 4,80. dá quanto? 4,80? 3,20. Ah, 3,20. Muito bem, pronto. Encontramos a resposta. Professor, 4,80. Olha, 1,60 220. mais 1,60. Tá? 6 mais 6, 12. Boto 2 aí, 1. 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Aí nós temos 3,20. Eu somo as duas, a distância da lâmpada até o espelho e com essa distância da imagem até o espelho. Compreendeu? 4,80 Simples, hein, professor? 4,80 é a distância do teto até o reflexo dele. Esse é o mesmo espelho, é? Hã? Como é? Não entendi sua pergunta. Então aqui, ó, a distância do teto até o reflexo do teto, tá? Do teto aqui até o reflexo, a distância dele vai ser 2,40 mais 2,40, que daria 4,80. Então, seria 4,80 a distância do teto até o reflexo dele. A questão poderia até perguntar o seguinte, qual é a distância do teto até o reflexo dessa lâmpada? E aí, quem é que sabe? A distância do teto até o reflexo da lâmpada. Questão boa. Então, eu faço aqui, ó. Eu vou somar aqui, ó. Do teto até o espelho, essa distância todinha aqui é 2,40 m. Agora, do espelho até o reflexo da lâmpada, isso aqui é 1,60 m. 60. Aí, vou somar aqui, ó. 2,40 mais 1,60. Dá 4. Aqui, ó. 4. 0,4, né? Pronto. Tem uma questão que é parecida com isso aqui lá na atividade, que é aquela questão lá do poste, que a pessoa está segurando um espelho a 40 centímetros de distância, atrás dela tem um poste de 6 metros de altura. A diferença é que ali ela vai querer o tamanho do espelho, tá? Então, você vai estar utilizando praticamente os mesmos princípios que eu fiz aqui para encontrar essa distância do teto até o reflexo da lâmpada. Olha aí. Outra questão interessante. Nós temos aí um espelho plano em posição inclinada, forma um ângulo de 45 graus com o chão. Uma pessoa observa-se no espelho conforme a figura. Aí a flecha que melhor representa a direção para a qual ela deve dirigir seu olhar a fim de ver os sapatos que está calçando é. Então, olha só essa questão aqui como ela é interessante. Esse rapazinho aqui está diante desse espelho que está quase caindo na cabeça dele. Então, o que acontece? Ele vai olhar para o sapato dele. Ó. Ele vai olhar para o sapato. Agora, qual é a seta que está apontando diretamente para o sapato? É a A, B, a C, a D ou a E? Qual será que está apontando para o sapato? E aí, quem é que sabe me informar essa? Questão boa. Letra A. Será que o sapato dele está mais ou menos para cá? Que vai ter o sapato. Acho que é a letra C. Letra C.
Não, é AD. Hum, Mudei de ideia. vamos Acho que é lá. a letra D. Acho que letra D, Porque ué. se ele olhar pra C, vai vir direto. Vai Deu, ver aí. o reflexo dele, direto. Se olhar na D, bate o reflexo pro rumo das pernas dele. Então dá pra ver o sapato. Entendi. Então, assim, para a gente poder saber, Logo o chão. para onde é que ele está olhando, é preciso que vocês façam um esquema, um esquemazinho, um desenho da reflexo dele. Aí você fala, professor, mas não sei desenhar isso aqui não. Eu também não. Mas eu vou fazer um esquema. Vou tentar fazer um esquema para saber para onde é que ele está olhando. Olha o que eu vou fazer. Pessoal, como isso aqui é questão de vestibular, na hora você não tem caneta, não tem régua nem nada, então você pode usar uma caneta como régua para tentar fazer isso aqui. Isso aqui vai precisar de uma régua. Já faço isso na escola. Isso. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar desenhar ele. Nesse caso, eu vou marcar alguns pontos aqui para identificar ele. Ó. Esse ponto aqui na Play Store tá meio escuro, deixa eu caçar um pontinho mais claro. Ó, vou botar esse ponto aqui, ó, o da cabeça. Aí eu vou botar aqui um outro pontinho, que vai ser o ponto aqui lá do tronco, né, da cintura. E o outro pontinho que vai ser dos pés. Por que eu botei 3 pontos? Porque vocês vão pegar, na hora da prova lá que estiver fazendo, usando ali sua caneta, você vai medir a distância desse ponto da cabeça até o espelho. Quando você faz isso aqui, ó, mede essa distância que tem aqui, ó, da cabeça até o espelho. E lembrando, vai colocar sempre assim, ó, perpendicular ao espelho. Por que perpendicular? Porque é formando ali o ângulo de 90 graus, que é o ideal para formar a imagem, tá? Você faz isso aqui, você pode medir a mesma distância colocando aqui do outro lado. Então aqui, ó, teria um ponto, que seria o ponto lá da cabeça. Aí o outro, ó, vamos supor que essa aqui é a minha caneta, ó. Vou pegar, vou medir a distância aqui até o espelho, ó, uma distância aqui que fica perpendicular, tá bom? Ó. E eu posso colocar aqui, ó, na mesma posição, ó, perpendicular. E nesse ponto aqui vai ser o ponto onde seria o tronco dele, seria a cintura. E agora, por último, nós temos os pés. Vou colocar aqui, ó, perpendicular aqui ao espelho, tá aí? E colocando aqui nessa posição, esse ponto seria a questão lá dos pés, que ficaria mais ou menos aí. Então, com isso aqui, a gente já poderia até traçar uma linha reta, que ele vai estar olhando lá os pés. Olha onde é que ele está passando, pessoal. Perceberam qual é a reta que ele vai estar olhando para os pés? Minha internet B. cai. Muito bem, pronto. Então, aqui, para ele olhar para os pés dele, ele tinha que olhar na trajetória B. Então, é só marcar aqui. Resposta certa, letra B. Não é fácil? Aí você fala assim, professor, mas eu poderia ter feito logo com os pés direto e não feito o resto? Podia sim. Fazer só com o pé. Botava aqui o pé e marcava a distância e acabou. Mais rápido, ó. Medir a distância do pé até aqui e fazer a mesma projeção. É só que aqui eu fiz dessa forma porque assim eu vou ter mais ou menos a noção onde é que esse rapazinho tá. Como é que ele tá a situação. Olha ele aí, ó. Como é bonitão, ó. Alguma dúvida aqui, pessoal? Não, professor, entendi. Beleza, vamos seguir em frente então. Próxima questão aqui. Questão agora da VUNESP. Então temos o seguinte, ó, as coordenadas x, y das extremidades A e B do objeto AB mostrado na figura são. Então nós temos aí um objeto AB. Esse objeto AB está aqui, ó, essa setinha, ó, essa setinha rosa aqui. E ele tem as coordenadas. Como vocês já estão aí na segunda série, já deve saber mexer com o plano cartesiano. E também com vetores, né? Então aqui, ó, nós temos a coordenada 0, 0, que é o início aqui da ponta da seta, e a outra coordenada 2, 0, que é o final da seta. Isso aí, respectivamente. E aí temos aí o observador O, que está aqui, ó, entre o 6 e o 8, possivelmente aqui na posição 7, ele está localizado em x igual a 7, né? Sobre o eixo x. E vê a imagem, a linha belinha. Celular. O celular fica conversando comigo o tempo todo. Então ele vai ver aqui, ó, a imagem, a linha belinha do objeto AB.
formada pelo espelho plano E da figura. Então, aqui nós temos o espelho. E ele está enxergando esse objeto. Agora vem a pergunta aí, ó, são duas perguntas. Letra A. Quais são as coordenadas das extremidades de A' e B' da imagem A'B'? Então, quer saber quais as coordenadas. E a letra B, ó, quais as extremidades x1 e x2 do intervalo dentro do qual deve se posicionar o observador, ó, sobre o eixo x, para ver a imagem A'B' em toda a sua extensão. Certo? Então, com a letra B, já sei que ele não vai enxergar esse corpo inteiro. Mas o reflexo disso aqui, ó, o reflexo desse objeto, ele vai estar aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou contar a quantidade de quadrinhos que tem até chegar no espelho, né? Deixa eu caçar aqui a cor ideal. Então, aqui, ó, tem um quadrinho aqui, 2, 3, 4. Então, eu vou contar a distância mesmo aqui para a imagem, vai ser 1, 2, 3, 4. Então, a imagem desse objeto, ele vai estar mais ou menos aqui. E aí, todo mundo concorda, pessoal? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Opa, tá errado. A imagem é aqui não, é mais em cima. Pronto. Agora sim, nós temos a distância certinha lá da imagem. Essa imagem, ela vai ter o quê? Tem um ponto aqui, ó, que é uma extremidade, e tem um outro pontinho aqui, que é outra extremidade. Essa primeira extremidade aqui, ó, é chamado de A', e esse outro aqui é o B'. Primeiro, o A', pessoal, quais as coordenadas dele? Tá fácil. Qual é a coordenada do A'? Qual é o valor de x? Lembra que um ponto a gente identifica assim, ó, um ponto P, ele tem coordenada x e y. Primeiro o valor do x, depois o valor do y. Quanto é que o valor X0, Y8. x é quanto? 0. Muito bem. 0. E É. o y? Igual a 8. Pronto. Então nós temos o A', 0 e 8. E o B', Então, aqui, ó, se a gente olhar para baixo, né, ele tá lá no 2. Ó. E o é bem. y vale. 2 igual a 4. Então aqui, ó, x é 2 e o y 8. 8. Então pronto, eu já tenho as coordenadas. E aí, a questão, a letra A, ele queria essas coordenadas, né? Então, eu posso colocar aqui, ó, que A' é 0 e 8 e o B' vai ser 2 e 8. Pronto. Aí, deixa eu ver o que mais. Qual é a coordenada de A e B da imagem? Pronto, tá aqui. Tá respondida a letra A. Ele queria só isso, que eram essas coordenadas. Então, vou fechar aqui o parênteses. Tá respondida a questão. A letra B agora, ó, ele quer saber quais as extremidades x1 e x2 do intervalo dentro do qual deve se posicionar o observador O sobre o eixo x para ver a imagem B em toda a sua extensão. Então, tem dois pontos onde ele vai poder ver essa imagem por completo. Então, vamos ver o seguinte. Eu vou pegar esse do observador e vou traçar uma linha. Deixa eu caçar uma cor legal aqui, porque botaram um azul, eu vou colocar um verde. Então aqui, ó, o observador, ele tem que dar aqui, ó, olhar, e ele vai olhar, ó, lá para esse ponto, que é o ponto B'. E daqui, ó, ele vai ter que olhar e vai enxergar lá a linha. Observa que essas duas retas que eu tracei, elas estão pegando o espelho. Então, significa que ele vai sim conseguir ver o A' e o B'. Aí, no caso, deixa eu ver aqui dentro qual, posicionar o observador sobre eixo x para ver a linha e B' sobre toda a sua extensão. Então, assim, nesse caso, pessoal, agora que eu estou entendendo o que a questão quer, eu estava meio perdido aqui. Nesse caso, ele está querendo aqui encontrar a extremidade x1 e x2. O que são essas extremidades? A extremidade é uma distância máxima que eu posso colocar aqui, onde o observador vai se encontrar e vai conseguir ver a imagem por completo. O que eu vou fazer para encontrar essa extremidade? É bem fácil. Eu vou praticamente fazer isso aqui. Vou pegar uma linha reta lá da extremidade do B, ó, ponto B. Vou passar aqui, ó, tangenciando esse espelho, ó, tocando aqui na tangente dele. E vou seguir até aqui. Porque se eu botar mais para cá,
a imagem dele não vai poder ser vista completa do espelho. Então, vou colocar aqui. E se eu pegar e fizer a mesma coisa lá com outro ponto, que é o ponto A, ó, então ele vai dar aqui. Esse ponto que está aqui é um ponto que está na extremidade, onde o observador vai conseguir ver essa imagem por completo. Então, aqui é uma situação. Então, existe uma extremidade, que eu vou chamar de extremidade x1, e essa extremidade ela é regida pelo ponto 8 no x e 0 no y. Então, aqui nós temos a extremidade 8 e 0. A outra extremidade, que é o x2, nós vamos pegar, fazer o mesmo esquema. Eu vou colocar, dessa vez, eu vou apagar esses raios de luz, tá? Não vou deixar ele não, senão vai confundir a mente. Eu vou pegar e vou colocar agora esse raio de luz lá do A, e ele vai tangenciar aqui esse ponto, ó, esse canto do espelho. Tangência no canto do espelho, ele vai atingir aqui o ponto B no 4. Posso até pegar lá do B e vir para cá, ó. Então, o outro ponto é esse aqui. É no ponto 4 e 0. Então, aqui, ó, x2, o outro ponto é 4 e 0. E está respondida aqui a letra B. Então, são as duas extremidades que ele pode se movimentar. Ele pode vir aqui para o ponto 4 e pode ir no máximo até o ponto 8 para poder enxergar completo o reflexo. Se ele vir mais, lá para o ponto 9, já não enxerga completo, vai vir metade do desenho. Se ele vir menos, se vir bem para cá, para o 3, ele não enxerga completa a imagem, vai enxergar somente uma partezinha. Compreenderam? Essa questão aqui ela precisou um pouco mais de observação para poder responder ela. Mas tá aí, espero que tenha entendido. Quem não entendeu, pergunta, tá? Manda pergunta aí na lata. Vamos lá, próxima questão que tem aqui, tá? Acho que está quase acabando, só falta essas duas. Então aqui, quando colocamos um ponto objeto real diante de um espelho plano, a distância entre ele e sua imagem conjugada é de 3,20 metros. Se o ponto objeto for deslocado em 40 centímetros de encontro ao espelho, sua nova distância em relação à respectiva imagem conjugada nessa posição final será de questão fácil, pessoal. Questão fácil, e essa questão tem uma parecida lá na atividade, inclusive, né? E tem gente que não está conseguindo responder ela. Se eu não estiver enganado, é aquela questão que eu falei que a distância entre uma pessoa e seu reflexo é de 8 metros. E se ela se deslocar em relação ao espelho, o seu reflexo passa a ter 5,5 metros de distância. Aí a pergunta é se a pessoa se aproximou ou se afastou e qual foi o deslocamento relativo. Só isso. Então vamos lá, faz esse daqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Eu vou colocar aqui o espelho. Eu coloquei um espelho verde, eu vou colocar um espelho na cor preta. Tá aqui. Então, tá aqui o espelho. E a questão fala o seguinte. Nós temos um objeto real diante do espelho. A distância entre ele e sua imagem conjugada é de 3,20 metros. Essa distância aqui, ó, é a distância entre o ponto e o seu reflexo. Eu poderia até colocar aqui, ó. Vamos dizer que aqui vai ser o ponto. Vou chamar ele de ponto A. E o reflexo, 1, 2, 3, vai estar aqui, ó. Esse aqui é o reflexo de A, que eu vou chamar de A'. Agora, a distância entre eles, deixa eu colocar aqui de uma cor diferente. Aqui, ó, essa distância aqui de lá do objeto até a imagem é uma distância que vale 3,20 metros. A minha pergunta é o seguinte. Qual é a distância do objeto até o espelho? Qual é a distância do ponto A até o espelho? 1,6 metros. 1,5? 6. 1,6. Muito bem. Então, já temos aqui, ó. Essa distância aqui vai ter que ser 1,6. E lógico que essa outra aqui, ó, tem que também ser de 1,6. Aí o que acontece? A questão fala o seguinte, ó. Se esse ponto, objeto, for deslocado em 40 centímetros de encontro ao espelho. Então, quando ele fala que vai deslocar 40 centímetros de encontro ao espelho, significa que dessa posição aqui, ele vai se aproximar, ó. Vamos dizer que ele está aqui agora, o ponto A. E daqui para cá, ó, essa distância é 40 centímetros. Então, a pergunta que eu faço agora
qual é a distância desse ponto para o espelho agora, pessoal? Se ele se aproximou 40, 2,40. quanto? 2,4, aliás. Não, Não. ele se aproximou, ó, daqui ó, para cá. Ó. Antes era 1,6. Ele se aproximou. Se ele se aproximou, Agora. quanto? 1,2. 1,2. 2. Pronto. Encontramos a distância aqui do objeto até o espelho. Aí vamos ver o que ele quer na pergunta mesmo. Tinha até esquecido aqui. Sua nova distância em relação à respectiva imagem. Então agora eu quero a distância em relação à imagem depois disso aí. Então qual é a distância dele para a imagem, pessoal? A distância agora. Isso. Agora é 2,40. Muito bem. Então a resposta aqui ó, deu 2,40. Se de A até o espelho é 1,2, o reflexo dele vai estar aqui mais ou menos, né? A linha também vai ser 1,2, totalizando 2,40. E é esse tipo de problema que eu coloquei lá e está gerando maior polêmica. O pessoal está achando difícil ela, mas ela é fácil demais. Alguma dúvida nela? Quem tiver dúvida aí, dá um grito ou pergunta aí. Próxima questão. Questão aí do Cefet, Paraná. Questão do Cefet aí. Cefet, para quem não conhece, pessoal, o Cefet já está extinto, não existe mais Cefet. Hoje existe o chamado IF. O que é o IF? IF é o Instituto Federal. Aqui no Maranhão tem um e é chamado de IFMA. Em Imperatriz tem um, acho que aqui em Grajaú deve ter outro. Então, vocês podem estar entrando lá para fazer algum curso de nível superior, se interessar. Então, vamos lá. Questão aí do Cefet. 2 espelhos planos fornecem 11 imagens de um objeto. Logo, podemos concluir que os espelhos formam um ângulo de... O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e utilizar aquela fórmula que determina a quantidade de imagens frente a um espelho. Então, eu tenho aqui ó, 2 espelhos. Eu vou fazer aqui o primeiro e aqui o segundo. Entre eles existe um ângulo, que é o ângulo que eu quero saber. Que ângulo é esse? E no caso, vai ter somente um objeto. E esse um objeto vai gerar um total de 11 imagens. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pronto. Tem 11 imagens aí ao redor sendo formado por causa desse objeto aqui. Agora, que ângulo é esse? A fórmula é o seguinte. O número de imagens, n, é igual a 360 dividido por θ, que é o ângulo, menos 1. Essa aqui é a fórmula. Então, é só substituir. N é o número de imagens. E ele falou que o número de imagens aqui ó, é 11. Então, vamos colocar ali 11. Então, nós temos 11, que é igual a 360 sobre θ, menos 1. Esse menos 1, eu posso pegar ele e já passar para esse lado. Oi? Como é? Eu sou o João Wesley. Você me chama de José lá nas aulas, mas meu nome é João Wesley. Ah, João. Essa questão tem alguma coisa parecida com aquela primeira questão lá? Tem, é a mesma coisa. A diferença é que aquela primeira questão que eu passei, ela pede o contrário, ela pede a quantidade de imagens. Essa questão aqui não, essa questão já pede o ângulo. Mas é a mesma coisa. Aquela da vontade foi colocar de uns 28. Então, aqui vai ficar ó, 11, e esse menos 1 passou para o outro lado, vai ficar mais 1, que é igual a 360 sobre θ. Eu acho que essa cor não tá boa para você enxergar não, né? Tá de boa, professor, tá de boa. Tem pessoas que têm problema aí. 11 mais 1, 12. 12 tem que ser igual a 360 dividido pelo ângulo θ. Esse ângulo θ eu posso passar para cá multiplicando pelo 12, ó. Fica 12 vezes o ângulo θ, que é igual a 360. Agora o 12 passa dividindo. θ é igual a 360 dividido para 12. Fazendo a divisão aqui, isso vai dar um total de... Deixa eu ver, 30, não é isso? Então tá aqui, ó. 30 graus. Essa vai ser a resposta. Aí a gente pode pegar, feliz da vida, marcar ali, ó. E esperar o resultado em casa da aprovação na sua prova de vestibular. Alguma dúvida nela? Você tá me fazendo sonhar, professor, falando em vestibular aí. Eu estou preparando vocês mais para vestibular, pessoal. Essas aulas aqui que eu dou explicando o conteúdo e também eu gosto muito de preparar vocês para essas provas de vestibular. Principalmente agora que vocês estão na segunda série,
Só tem esse ano e o próximo para aproveitar. E como vocês veem aqui, ó, essas questões de óptica caem muito mesmo. Tem muita coisa de óptica dentro dessas provas que vocês vão topar pela frente. Eu vou parar aqui. Pois, pessoal, é o seguinte. Eu vou tirar agora esse instantinho para a gente pegar e entender como é que funciona lá a atividade, tá? Vou colocar aqui a atividade e vou passar uma explicação para vocês. Para ver se melhora aí, se facilita na hora de resolver ela, tá? Tá tendo muita dificuldade. Então aqui, pessoal, a primeira questão, ela tá trazendo aqui uma situação que fala o seguinte. Entre dois espelhos planos que formam entre si um ângulo de 60 graus, aqui tem um ângulo de 60 graus, é colocado 7 objetos. Então, tá aí os 7 objetos. Quantas imagens são formadas? Então, no primeiro passo, você vai calcular a quantidade de imagens que aqui tem entre esses dois espelhos. Como é que faz isso? Usa a fórmula. Fórmula. O número de imagens é igual a 360 menos 1. Então, você usa essa fórmula aqui, vai calcular a Professor, quantidade de imagens. Oi? eu botei X no lugar de N. Tem algum problema? Não. A gente usa N só para entender que ali é um número, né? Mas tanto faz. Tanto faz. Pode ser X, Y, Z. Mas eu coloco assim N para Parece seguir mesmo. o padrão. Parece mesmo. Então, seguindo aí. Então, os 360 dividido por θ. θ é esse ângulo aqui, ó. É os 60 graus. Você vai dividir por 60 menos 1. Acontece é que quando você faz isso, você vai encontrar a quantidade de imagens para um único objeto. E aqui não tem um objeto. Tem um total de 7 objetos. O que você vai fazer? Encontrou o resultado? Multiplica por 7 para encontrar a resposta. Tá? Então, primeira questão está entregue. Muito fácil. Alguém tem mais alguma dúvida na primeira? Não, professor. Certo. Eu não tenho. Então, vamos para a segunda. A segunda, essa aqui é a que está derrubando. Nossa, eu tirei muita dúvida sobre ela. Se for foi para multiplicar, foi, professor, 7 por 360, como é que é? Não entendi direito. Quando você encontrar a resposta aqui, ó, a quantidade de imagens, essa quantidade de imagem é de um único objeto. Então, por exemplo, vamos dizer que a minha resposta, por exemplo, aqui minha resposta deu um total de 20, deu 20 imagens. Mas isso é de um objeto. E se fosse 2 objetos? Quantas imagens ia ter? Se fosse 2? Isso, muito bem. Se fosse 3, ia ter 60, ia ser o triplo. Se fosse 4, ia ser 80. 9, Então, como é 7, você tem que pegar esse valor e multiplicar lá por 7 no final, para encontrar a quantidade. 15, 18, 21, então seria 21 vezes 7. Você já encontrou aí? Daria 141. É, 140, não, 147. Você dividiu aqui certinho, subtraiu certinho aqui para encontrar a resposta. 360. Cadê eu tô? Ó, faz divisão direitinho aí, tá? 360 por 60, subtrai com 1 para poder tirar a resposta. Tá bom? Beleza. Eu vou para outra aqui, ó. Aqui fala a distância entre uma pessoa e seu reflexo. Olha só, a distância da pessoa e seu reflexo. Professor, Oi? tem como você botar em explicar só o esquema da questão de fazer a soma aí? Isso aqui? Da primeira? Uhum. Vou fazer uma questão. Professor, não tem como você fazer uma meio parecida de novo, não, para me entender? Tipo, só que com número diferente, essas coisas. Faço. Depois disso aqui, não é possível, né? Eu vou colocar aqui que o ângulo, deixa eu ver, vai ser de 45 graus. E aqui eu vou ter um total de um objeto aqui, 2 objetos, 3 objetos, diante desses espelhos aqui, 2 espelhos planos. Então aqui eu quero saber qual é a quantidade de imagens que tem. Nós temos um total de 3 objetos e eu quero saber a quantidade de imagem. Então vou fazer aqui, bota a fórmula que é igual a 360 sobre o ângulo θ menos 1. Calculando, o número de imagem é igual a 360 dividido por 45 menos 1. Aí vocês vão responder aqui para mim. 360 dividido por 45 dá quanto? 8. Então aqui nós temos um total de 8 menos 1. E aí só subtrair aqui o número de imagens é igual a 8 menos 1, que vai dar 7. Mas 7 é o número de imagens de um único objeto.
como eu tenho 3 objetos, eu teria que pegar esse número 7 que encontrei e multiplicar lá pelos 3, que são 3 objetos. Assim eu tenho um total de 21. 21. Então aqui teria 21 pontos, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e vai. Até chegar em 21. Então essa aqui é a resposta. Melhorou? Então, Sim. desse jeito aqui Entender aqui. vai ser feita essa questão. Professor, Oi. então aquela questão lá que você passou, aquela primeira, de um objeto só daria, suponhamos, tipo, esse daí deu, de um objeto deu 8, aí menos 1, né? Tem que tirar menos 1, que dá forma. Aí Deu depois 7. é vezes a quantidade que tem, né? Isso. Porque são 3 aqui. Então tem que multiplicar com a quantidade. Achar aqui agora. Posso passar para a próxima? Pode. Certo. Então vamos continuar aqui, ó. A distância entre uma pessoa e o seu reflexo diante de um espelho plano. Vou falar para ver se está certa. Você me manda no privado. Pode ser? Tá bom. Manda no privado. Vamos olhar. Eu tô em dúvida, mas eu fiz isso aqui rapidão, de cabeça. Manda no privado lá que eu dou uma olhada. Depois da aula eu olho lá, tá bom? Tá, vou mandar aqui, isso também avisa. Então aqui, ó. A distância de uma pessoa e seu reflexo diante do espelho plano é de 8 metros. Então, com isso, eu já posso até fazer o seguinte. Eu posso fazer um esquemazinho aqui, ó. Aqui eu vou ter a pessoa. E eu posso colocar aqui o espelho, ó. Digamos que aqui seria o espelho plano. E aí, no caso, como eu tenho a pessoa aqui, eu vou desenhar o reflexo dela, né? A distância está 1, 2, 3, 4 quadrinhos. 1, 2, 3, 4 quadrinhos. Então, vai estar mais ou menos aqui. Olha o tamanho da cabeça do bicho. Tem uma jaca no lugar da cabeça. E aí, aqui a questão fala o seguinte. Que essa distância, ó, da pessoa até o reflexo é 8 metros. Então, assim, pessoal, se essa distância é 8 metros, qual é a distância da pessoa até o espelho? 8 metros. Também. Se daqui para cá é 8, 4. então daqui para cá também é 8? 4. Dá até o espelho é 4, né? Não, você já tem a resposta aí. Aí a questão fala o seguinte, ó. Depois disso, ela fala o seguinte. Que a pessoa, ela se deslocou em relação ao espelho e seu reflexo passou a ter uma distância de 5,5. Então, agora, o reflexo dele, que antes tinha uma distância de 4, né? Agora a distância é 5,5. Vocês não vão me responder não, tá? Mas, em relação a essa distância aí, em relação a essa distância do espelho plano, qual foi o deslocamento total que essa pessoa fez em relação ao espelho? Então, quer saber se essa pessoa ela se deslocou quantos metros? E também ela vai querer saber se a pessoa se aproximou ou se afastou. Então, antes a distância era 4. Depois passou a ser 5,5. Então, o que aconteceu? Ela se aproximou, se afastou? E quanto foi que ela se aproximou ou se afastou? Então, tá fácil, vocês não precisam responder aí, tá? Cada um faz o seu aí na surdina. E eu quero saber se ficou alguma dúvida agora nessa questão. Tem mais alguma dúvida nela? Vou considerar o silêncio de vocês como não. Ou então como a internet tenha caído. Ô, professor, Oi. Sim, professor. antes ela toda é 8, né? A Só distância dele até a do imagem. espelho dá 4. Isso. Então esse 5,5 seria ela toda também, é? Não, 5,5 aqui ele falou, ó, que depois, olha só, Que ela... depois, em relação ao espelho, seu reflexo passou a ter uma distância de 5,5. Então, em relação ao espelho, o reflexo passou a ter essa distância de 5,5. Foi isso que aconteceu. Entendi. Pronto? Passamos para outra? Sim. Questão 3. Temos aí, ó, um motoqueiro desenvolve velocidade de 50 km por hora para fugir de uns cachorros que perseguem com velocidade máxima de 35 km por hora. Para certificar-se de que os cachorros não estão perseguindo ele, né? Não estão seguindo. Ixi, apertei um botão aqui sem querer. Ele olha o retrovisor e vê a matilha ficando para trás. Considerando que a velocidade de ambos é constante, qual foi a velocidade que o motorista viu os cachorros se afastando em seu retrovisor? Então, aí, ó, tá os cachorros aqui, ó. Se correr vai ser pior, peraí. Vai, desce da moto, morde logo ele, né? Os cachorros estão doidos para matar um. Então, esse motoqueiro aí, ele vai acabar fugindo
E lá naquele espelhinho lá, o espelhinho retrovisor dele, tá aqui de novo, ó, o velho desenho do espelho retrovisor da motinha dele. Ele vai estar olhando aqui os cachorros atrás dele, ó. Tá até triste aí, olhando os bichos indo atrás dele aí, perseguindo com tudo. Então é o seguinte, supondo que esse rapazinho, ele seja esse ponto. Ele tá indo ali, ó, para a esquerda com a velocidade de 50 km por hora. E atrás tem uns pontinhos aqui que vai ser os cachorros. O cachorro tá correndo atrás dele, ó, com 35 km por hora. Pessoal, uma pergunta que vocês podem responder. Os cachorros vão conseguir alcançar ele ou não? Ele tá fugindo com 50 e os cachorros com 35. Ele vai conseguir fugir. Porque a velocidade dele é maior. Aí, no caso, outra pergunta. A distância entre ele e o espelho da moto vai mudar? Do piloto? Do piloto e o espelho? Não. Não, Não muda, né? continua mesmo. Então, quem vai mudar vai ser somente a distância do cachorro em relação ao espelho, né? É, Então, nesse caso, a gente pode calcular a velocidade relativa do cachorro em relação ao espelho. E a velocidade do espelho é 50. Aí basta você calcular essa diferença de velocidade que tem entre eles, que você vai ter a resposta. Aí vocês não falem aí, por favor, não falem. Cada um fala o seu, que eu sei que um já sabe qual é a resposta, mas não falem. Deixa os outros fazer ali na sua velocidade. Tem dúvida ainda aí? Essa questão também ficou muita dúvida nela. Muita gente professor, explica ela de novo, porque eu não escutei não deu pra escutar aqui direito não. Então é o seguinte, ó. Como o rapaz, a distância entre ele e o espelho não muda, quem vai mudar a distância vai ficar variando somente os cachorros que vão ficar para trás. Então, aqui para você encontrar essa velocidade relativa, basta calcular a diferença de velocidade entre o espelho e os cachorros. E qual é a velocidade do espelho? É a mesma velocidade da moto, né? Não é possível que o espelho vai estar mais rápido do que a moto, ou mais devagar. Se isso acontecer é porque ele caiu no meio da estrada. Então, calcula essa diferença de velocidade entre o espelho e os cachorros que você vai encontrar a velocidade relativa com que ele vai ver o cachorro ficando para trás. Compreendeu? Aham. Se não entendeu, pergunta aí. Não tem medo, não. Não tenha medo, não tenha vergonha, manda ver. Vergonha é não entender e mandar a resposta errada. Próxima questão, ó. Uma pessoa mantém diante dos olhos a 40 centímetros de distância um espelho vertical de modo a ver nele a imagem de um poste vertical de 6 metros de altura, situado exatamente a 4 metros atrás de si. Qual é a mínima dimensão vertical que esse espelho deve ter para que a pessoa veja inteiramente a imagem do poste? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar, vou desenhar aqui a pessoa, né? Ó, vamos supor que essa aqui vai ser a pessoa. Diante dela aqui tem um espelho. Eu não sei qual é o tamanho do espelho, mas eu estou colocando ele meio grandinho aqui. Esse aqui é o espelho. E atrás dela aqui vai ter um poste. Isso aqui, ó, sobre um plano horizontal, esse poste ele tem 6 metros de altura. A distância do poste até a pessoa, ó, daqui para cá, essa distância vai ser de 4 metros, como está sendo informado aqui na questão, ó. E a distância da pessoa até o espelho, aqui é 40 centímetros. Então, tem 40 centímetros aqui. Então, o que acontece? Nessa situação aqui, a pessoa vai ter o reflexo dela aqui, tá? Vou tentar fazer igualzinho. Vocês estão vendo que eu sou magnata nos desenhos, faço igualzinho. Essa distância do reflexo aqui também é 40. Parece que puxou foi o poste pra ter o pescoço desse tamanho. Aí começou. Tá zoando meu desenho, rapaz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O poste vai estar logo aqui atrás, ó. E esse poste, qual é o tamanho dele? Qual é o tamanho da imagem do poste? Qual é a altura dele? Quem é que sabe? 6 metros. Bem, é a mesma altura do objeto. Aí o que acontece? Esse rapazinho aqui, ele vai enxergar o poste pelo espelho, vai enxergar desde a base desse poste, ao ciclope aí, até o topo. Então aqui, ó, vocês reparam que já tem um triângulo aqui, que é esse roxo. Esse triângulo, ele vai ter uma base aqui, que é a altura do poste, que é 6.
e ele tem uma distância. A distância vai ser a distância da pessoa até o poste. Quanto é que dá essa distância? Da pessoa até a imagem do poste. 4 metros. Deixa eu ver. 4 metros, né? 4 metros na distância da pessoa até o poste. Isso aqui não é 4? Agora eu quero da pessoa até a imagem dele. Não é 4. 6 metros, deixa eu ver. É 8. Não, não é 8. 20 metros, professor. Quanto? 7? 20. 20? Não é 7 e também não é 20. 20? Ó, 6. daqui pra cá é quanto? Da pessoa até do reflexo da pessoa até o reflexo do poste é quanto? 4,40 vai dar 4 metros e 40 centímetros. Aqui é 4 metros, né? Ó. Do reflexo até esse reflexo. 4,4. Não é não? Daqui pra cá é E só 40 faltam centímetros, né? centímetros. Então é 4,40. 4, E esse aqui, quanto é? 4,70. Aqui não é 40 também? E dá quanto tudo agora? 4,80. Ah, saiu. Então você já tem aqui a distância da pessoa até o reflexo. Isso aqui é um triângulo onde a altura dele vai ser esses 4,80 m, a base dele tem 6. Agora tem um outro triângulo aqui que eu quero que vocês olhem direitinho, que é esse triângulo menor agora. Ó. O triângulo menor, eu vou fazer aqui em vermelho, é esse aqui, ó, que a pessoa está olhando para o espelho. Onde essa parte aqui, que eu estou pintando aqui, vai ser o tamanho do espelho. O tamanho do espelho eu não sei, chamo de X. Mas a altura dele é a distância do espelho até a pessoa, que é 40 centímetros. Então, o que eu tenho? Eu tenho dois triângulos. Desses dois triângulos, eu sei qual é o valor da base deles. A base do triângulo maior vale 6, que é o poste aqui. A altura do triângulo maior é essa distância todinha da imagem do poste até a pessoa, que deu 4,80, que vocês descobriram aí. E o triângulo menor, a base dele é o X, que é o tamanho do espelho que eu preciso. E a altura desse triângulo aqui é a distância do espelho até a pessoa. O que é que vocês vão fazer? Aplica semelhança de triângulos nessa situação. Aplicando a semelhança de triângulos, vocês vão conseguir resolver isso aqui tranquilamente. Aí você vai falar, mas eu não sei o que é isso. Nunca vi na minha vida. Vou botar um exemplo para vocês terem uma ideia. Vamos supor que esse triângulo aqui, deixa eu colocar assim, pronto. Esse triângulo, ele vai ser semelhante ao outro. Vamos dizer que aqui a base dele, ele vale um total de 8, tá? 8 centímetros. E essa altura aqui todinha, ó, vamos dizer que está valendo 15. Aí o que acontece? Tem um outro triângulo que é semelhante a ele. Quando eu falo que o triângulo é semelhante, eu estou dizendo que os ângulos internos são iguais. Tá? Toda vez que um triângulo é semelhante, se eu pegar, por exemplo, aqui, esse ângulo, se aqui, por exemplo, for 15 graus, aqui também teria que ser 15 graus. Se aqui for um total de, digamos que 90, o outro aqui também tem que ter 90. E, por consequência, esse aqui vai ser igual também, o que sobrou. Então, isso aqui são triângulos semelhantes. Eles têm que ter o mesmo ângulo interno. E é o que acontece lá nesse problema aqui que eu acabei de botar para vocês. Ó. Esse triângulo maior e o triângulo menor, eles têm o mesmo ângulo interno. Tem o mesmo valor. É por isso que eles são semelhantes. Voltando lá para o exemplo que eu estou dando para vocês. Eu vou supor que a base desse triângulo menor, ele vale 3. Esse aqui é o tamanho. Eu quero saber qual é a altura dele. Quanto é que ele tem aqui, ó, de altura. Então, vamos dizer que essa altura dele aqui vai valer X. O que eu posso fazer? Eu posso pegar a altura do triângulo menor e dividir pela base, 3. Quando eu faço isso com o pequeno, eu faço a mesma coisa com o triângulo maior. Eu vou pegar, no caso, eu peguei a altura e dividi pela base. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Pego a altura e vou dividir pela base. A base dele aqui, ó, dando 8. E agora é só resolver, ó. Pega o 3, passa para o outro lado multiplicando, ó. X é igual a 3 vezes 15, vai dar um total de 45, dividido por 8. E
Seria 5. Nesse caso aqui, ó, ele vai dar 5,625. Deu 5,625. Então pronto, essa aqui é a altura dele. Encontrei a resposta. E do mesmo jeito que vocês vão fazer aquela questão lá. Aplica essa semelhança de triângulos aí. Se você pegar a base e dividir pela altura, por exemplo, se eu peguei o 3 e dividir pelo x, então faz a mesma coisa no outro. Pega o 8, que é a base, e divide pela altura. Então vai dar a mesma coisa. Ó. Eu posso pegar aqui, ó, x passa para o outro lado multiplicando, vai dar 8x. E 3 vezes 15 vai dar 45. E no final eu tenho 45 dividido para 8. Vai dar a mesma coisa lá. 5,625. Compreenderam? Como é que vai fazer essa última questão aqui? Aplica a semelhança de triângulo mesmo. Você já tem a base, tem a altura, tanto do maior como do menor. E aí é só correr para o abraço. Aqui. Então, pessoal, entenderam? Ficou alguma dúvida aí na atividade? Não, professor. Certo. Pois então, eu quero ver todos vocês me entregando essa atividade assim, tudo certinha lá, para me colocar uma nota 10 lá nessa atividade para vocês. Quero ver todo mundo acertando ela, tá bom? Então, de já, desejo para vocês uma boa noite, bons estudos, bom final de semana, bom descanso também, tá bom? Nós nos vemos na próxima aula, semana que vem. Semana que vem, assunto novo. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite, bom descanso, bons estudos. Pra você Boa também. noite, professor. Boa noite.